Pessoal, voltando agora, né, para a correção. Na página 8, nós temos lá em cima, logo depois do Alice na Corte da Rainha de Copas, nós temos o subtítulo, ok? Que é isso aqui. Deixa eu ver se eu consigo virar para vocês. Eu não vou conseguir. Nós temos o subtítulo que vocês podem colocar de sugestão, né, que eu vou dar. A briga dos jardineiros, os jardineiros tentam cumprir o mal feito, uma ocupação estranha, ok? Deixa eu tirar um pouquinho da luz aqui. No parágrafo 1, aqui se refere o pronome isso, vocês podem colocar que refere-se às atividades dos jardineiros. Quem são os jardineiros? As cartas, a carta número 3, a carta número 7 e a carta número 5. Então, ao fato de pintarem de branco as rosas vermelhas. Vocês observam que as cartas, né, os naipes aqui, eles estavam pintando as cartas de branco. Na linha 2, quem faz a reclamação sobre os pingos de tinta? Como vocês identificaram? Quem faz a reclamação foi o jardineiro 2. O jardineiro 2 foi que fez a reclamação. A identificação, ela é possível considerando-se que são 3 jardineiros, dos quais 5 é responsável pelo respingo e põe a culpa no 7. Nos parágrafos 7 e 8, nós identificamos que quem tinha falado primeiro, ou seja, quem fez a reclamação, foi o jardineiro 2. Então, lá no parágrafo 7 e 8, que vocês vão conseguir identificar quem fez a reclamação. Por que a ordem dada por 7 é uma ironia? Vamos ver. Se fosse uma ordem para valer de verdade, a intenção de 7 seria aconselhar 5 a atribuir a outros sua própria culpa. Então, fica evidente que o 7, sendo o jardineiro inculpado por 5, que essa ordem significa o contrário do que dizem as palavras. Ele está dizendo ironicamente, ele está sendo irônico, que 5 sempre foge da responsabilidade, atribuindo suas culpas aos outros. Então, o 5, ele sempre foge das responsabilidades dele e joga a culpa nos outros colegas, né? No parágrafo 9, qual deve ser o significado do substantivo bulbo? Como vocês chegarão a esse significado? Como eu havia dito, vocês deveriam fazer a pesquisa no dicionário, né? Bulbo deve ser uma parte arredondada do caule de uma certa planta, já que eles estão mexendo com jardim, né, pessoal? Situada antes da raiz. Essa explicação tem como nós identificarmos quando o jardineiro confundiu cebolas com bulbos de tulipa. Portanto, bulbo deve ser uma parte da planta semelhante à cebola. É muito parecido, o bulbo, ele é muito parecido com uma parte da cebola, ok? No parágrafo 10 e 11, as palavras justamente e injusta derivam do adjetivo justa. Qual é o significado de cada uma no contexto? Então, justamente, nessa frase significa no momento exato. Então, ele utiliza o justamente. No momento justo, ele utiliza a palavra... no momento justo. Quando ele utiliza injusta, significa que não são justas, que não estão de acordo com a justiça, tá?
Então, vocês vão colocar isso, que justo é justamente, significa no momento exato, injusta significa que são injustas, ok? Aí vocês viram logo ali abaixo que tem um subtítulo, sugestões de título. Nós vamos então colocar uma sugestão de acordo com aqui, ó, vamos ver se dá para vocês ver, tá vendo? De acordo aqui, ó, com a foto, né? Vocês vão ver que o subtítulo ele pode ser Os Jardineiros e Alice. Por que o jardineiro e Alice? O erro e o medo dos jardineiros. Porque eles estavam errando e eles estavam com medo dos jardineiros, os naipes, né? No parágrafo 12, a conjunção mas indica oposição, a qual afirmação anterior se opõe o fato narrado no parágrafo 12. O fato narrado nesse parágrafo, ele opõe-se à afirmação de que Sete estava justamente começando a dizer, abra aspas. Ou seja, o mais indica que Sete não terminou o que começou a falar, interrompido pelo surgimento da Alice, ok? No parágrafo 13. No parágrafo 13, que palavras comprova que Alice se expressava timidamente, sem timidez. Como poderia ser essa frase? A expressão de polidez, por favor, e poderiam me dizer, são frases que são diretas, né? São perguntas diretas, porque ela está pintando essas rosas, né? Então, a expressão de polidez, né, de toda educada é por favor e poderiam me dizer. No parágrafo 15, os jardineiros fizeram grandes reverências. Como eles manifestam respeito por Alice agora, comente a conduta deles. Os jardineiros manifestam respeito chamando Alice de senhorita. Então, quando eles chamam ela de senhorita, eles estão expressando respeito. Ainda no parágrafo 15, como pode ser completada a última frase de 2? 2 é a carta, tá, pessoal? Então, tanto nas reverências quanto no tratamento, reflete a situação de subalterna, né, dos personagens. Então, a última frase de 2 é a rainha que fique sabendo, o erro seja descoberto, alguém nos denuncie, percamos nossa cabeça. Ele quis dizer que se alguém denunciasse eles, eles iriam acabar perdendo a cabeça, que a rainha de copas ia mandar cortar a cabeça deles. Na questão 16, expliquem as causas da ansiedade de 5. Ansiedade ela é causada pela expectativa de que a rainha compareça ao jardim antes que os disfarce do erro. Na pintura das rosas, e eles relacionam essa palavra à explicação antes que. Então, antes que a rainha apareça. Então, já se precaviam, né? Qual o significado das palavras cortesão e cortejo, derivada do substantivo corte? Cortesão é um membro da corte, pessoa que vive ou trabalha na corte. Cortejo é uma comitiva que acompanha pessoas importantes. No texto, o casal real. Ainda na questão, no parágrafo 19, que ele pede para destaquem as expressões que marcam a sequência dos participantes. Então, com as expressões primeiro, depois. Então, vocês vão colocar primeiro, vírgula, depois, vírgula, em seguida, vírgula, ao final desse cortejo grandioso. Então,
São essas partes do texto, primeiro, depois, em seguidas, eles são chamados de marcadores. Os marcadores espaciais e temporais são importantes para garantir a coerência e coesão do texto narrativo, tá, pessoal? Então é importante vocês identificarem primeiro, segundo, depois, em seguida. Então eles são conhecidos como marcadores coesivos. Nesse parágrafo, eles indicam uma ordem. No parágrafo 20 e 21, aqui se refere à locução por isso. Então, vamos lá. Aqui se refere à locução por isso. O parágrafo ele descreve o cortejo, organizado pela importância dos participantes dos soldados aos convidados da nobreza. A letra maiúscula são uma forma de salientar o ponto culminante do desfile. É o ponto X do desfile, né? E as figuras principais são aguardadas com ansiedades por Alice. Aqui se refere às palavras dela e a. Então, vamos lá. Perdão, pessoal, só corrigindo. Lá na questão 20 e 21, o termo por isso ele se refere a duas razões: a causa da decisão de Alice e de não se prostar apresentadas no raciocínio que ela fez no parágrafo 20. Não se lembra da existência da regra e considerar sem sentido um gesto que tornava inútil a realidade de um cortejo. Ela achou inútil a realidade daquele cortejo. Vamos lá na questão 2, no parágrafo 22. As duas palavras referem-se a Alice. Passou diante de. Todos olhavam Alice. Ok? No parágrafo 28, o diminutivo de educadinha significa muito ou pouco educada. Significa que ela é bastante educada, muito educada. Aí lá embaixo tem o subtítulo antes da figura. Vocês vão dar a sugestão. Cortem a cabeça dela. A arrogância da rainha. O mau humor da rainha. A coragem de Alice. Eu já volto com vocês falando o restante, ok, pessoal?